Diante da tua presença para louvar, bendizer o teu santo nome, para apresentar o teu filho, ó Deus, ao qual vai trazer a tua mensagem. Senhor, cobre ele com o teu sangue, Senhor. Põe a palavra na boca do teu filho, ó Deus. Ó Deus amado, Deus querido, usa, Senhor, o teu filho de forma extraordinária nesta noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos que acabaram de sonar bem, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória. E louvar a Deus por essa noite linda e noite abençoada. Eu quero agradecer a Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus abençoe o pastor Vitalino por permitir o missionário Cleomar nos convidar para estarmos aqui. Que Deus abençoe o Cleomar pelo convite. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Deus abençoe o pastor Vitalino. Eu respeito o Senhor, eu admiro o Senhor, eu oro para que Deus me dê pelo menos 1% daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Que Deus abençoe o pastor Vitalino, que Deus abençoe os obreiros que estão aqui, Deus abençoe o presbítero de Deus, Deus abençoe a cantora que está aqui, né, louvando o Senhor Jesus. Deus abençoe meu amigo José Hilton. Que Deus abençoe cada irmã que está aqui. Quando terminar o culto, a gente, sobre a permissão de Deus, vamos voltar para até o Fantone. E a nossa casa está ali com as portas tudo aberto para receber os irmãos. Quando forem até o Fantone, vocês não tenham dificuldade de dar uma passadinha lá em casa, tomar um café com a gente. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por estar com os irmãos. Eu quero acreditar que o Senhor, o bom Deus, vai continuamente abençoar esta igreja. Lá atrás vocês conheceram o meu irmão, e nós louvamos a Deus por estar com os irmãos esses dias, pois só vitória está sendo e será em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está de pé, abra comigo a sua Bíblia. Vamos aproveitar o tempo que nós temos nessa noite. Eu quero que você abra um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 16. Eu quero vos convidar para que possamos ler a partir do versículo 19. Que o Senhor Jesus seja para todo sempre glorificado na vida desta igreja, e que esta igreja continue guardando os princípios bíblicos, que esta igreja continue sendo a bênção que ela tem sido. Que Deus guarde esta igreja de ser contaminada pelo mal, que a mão dele continue sobre este ministério, sobre esses obreiros, e que o Deus da glória seja para sempre aqui glorificado. Versículo 19 do capítulo 16. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Se você é bondoso e está perto de alguém que não tem a Bíblia,
por favor, dá uma caroninha de cristão para essa pessoa, abençoe a vida dela nessa noite. Eu quero que você dê uma olhadinha aí, se o visitante, alguém está sem Bíblia, fique próximo dele, presta sua Bíblia para ele, deixe essa pessoa, gente boa, meditar nesta palavra nessa noite. Versículo 19 do capítulo 16, todos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e quando os seus senhores viram que a esperança do lucro estava perdida, eles prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: esses homens são judeus e perturbam nossa cidade, nos ensinando costumes que não nos é lícito receber e praticar, porque somos romanos. A multidão ali se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, no cárcere interior, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. Porém, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou com grande voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou perante Paulo e Silas. E colocando-os para fora, lhes perguntaram: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ao que os mesmos lhe responderam: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Será que você pode repetir a última parte do versículo 31 comigo? Vamos lá, com 2. Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma vez, vamos lá, com 2. Crer no Senhor, e serás salvo tu e a tua casa. Dê um abraço, aperte a mão quem está perto de você e fale com um sorriso para ele, fala com ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Fala que eu estou alegre por ver você aqui nessa noite. Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Isso, pegue na mão dessa pessoa. Como é bom dizer para alguém que estamos felizes dele estar no melhor lugar do mundo, que é a casa do Senhor Deus. Eu quero te agradecer nessa noite. Você que está em pé, pode se assentar. O homem de Deus já fez uma oração, e a oração desse homem de Deus é importante para nessa noite trouxermos a palavra de Deus. Eu tenho que temos aqui para meditar com os irmãos nessa noite. Irmãos, eu quero vos dizer que toda vez que eu leio esta palavra, eu não consigo ler esse texto sem se lembrar do meu tempo em que eu aceitei Jesus. Eu me lembro que na noite em que eu aceitei Jesus era uma quarta-feira. Eu saí de casa e meu lar era um lar destruído, onde a presença do diabo fazia o que queria. E eu me lembro que minha mãe naquela época era separada, meu pai, meu irmão morando com uma senhora que era macumbeira. Eu, no meio daquele conflito muito grande, eu procurava a solução para os meus problemas. Me lembro que no bairro onde eu morava, eu saí e fui até uma igreja, as portas estavam abertas. E naquela noite, quando eu entrei, o pregador que estava no culto, ele fez um apelo. E eu nunca me esqueço daquele apelo. Na hora que ele estava fazendo o apelo, ele falou assim: olha, toda pessoa que entrou aqui hoje, que estiver com problema, vem à frente, porque Jesus vai resolver o seu problema e nunca mais você vai ter problema. Toda pessoa que estiver doente hoje, vem aqui na frente, e se estiver doente, nunca mais você vai ficar doente, porque Jesus vai te curar. Quem entrou aqui nessa noite sem dinheiro, você pode ficar tranquilo que Jesus vai te dar muito dinheiro. Eu me lembro que ouvindo aquela palavra, eu estava vivendo um lar assim bem angustiado, e eu não levantei uma, eu levantei as duas mãos, eu fui à frente e disse: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu lembro até que naquele dia, quando eu fui à frente, a minha mentalidade, na verdade, não era aceitar Jesus o Salvador. A minha mentalidade era aceitar Jesus o resolvedor de problemas. Na verdade, naquele dia eu queria a bênção, mas não queria a prova. Eu queria o milagre, mas não queria ter que passar pelo processo para receber o milagre. Ao fazer aquele apelo, ao aceitar Jesus, eu saí da igreja acreditando que quando eu chegasse em casa, minha mãe estaria com meu pai.
O meu irmão namoraria mais com aquela senhora que era macumbeira, e eu acreditava que pobreza em nossa vida nunca mais. Naquela noite eu tomei um choque. Eu descobri que, embora a pregação fosse verdadeira, eu acredito que Jesus resolve qualquer problema, eu acredito que a coisa na verdade não era do jeito que eu pensava. A coisa não era instantânea do jeito que eu pensava. Eu acreditava que depois daquele dia nunca mais eu ia encontrar problema. Eu pensava que depois daquele dia nunca mais eu ia encontrar crise na minha vida. Na verdade, eu quero acreditar que os discípulos de Jesus também tiveram essa mentalidade. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que os discípulos tiveram dificuldade em entender algumas coisas que Jesus estabelecera. Para que todos nós estivéssemos aqui nessa noite dando glória a Deus, aleluia, Jesus precisava fazer no mínimo 3 coisas. A primeira coisa que Jesus tinha que ter feito, Jesus precisava abrir mão da sua glória celeste, se tornar homem e viver como homem entre os homens. A Bíblia diz, e nós lemos o livro de Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus se fez homem, deixou a sua forma de glória, se encarnou e viveu com os homens enquanto ele podia nesta terra. Os discípulos tiveram dificuldade de entender esta verdade. Conforme como é pode Deus, um Deus tão glorioso e majestoso, deixar sua majestade e se tornar homem? Segunda coisa que você vai ler a Bíblia e você vai perceber é que os discípulos tiveram dificuldade em ver Jesus, Deus, morrer numa cruz do Calvário. A minha Bíblia me dá direito a dizer que Jesus nunca disse para os seus discípulos que a sua vida nesta terra seria eterna. Jesus dissera para os seus discípulos que ele veio a esta terra para entregar sua vida, e nós entendemos que seu maior objetivo era a redenção do homem. Quando eu me converti, pastor Vitalino, eu aprendi no mínimo 4 coisas com a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu aprendi com a Bíblia Sagrada é que Deus me ama. Quantos acreditam que Deus te ama? Que levanta a mão, diga graças a Deus. Quem aqui nessa noite acredita que o Senhor te ama? Diga glórias a Deus. Levanta a mão para o céu e diga obrigado, Jesus. Diga porque o Senhor me ama. Diga para quem está perto de você, é um culto de missões, é um culto evangelístico. Diga para essa pessoa que está perto de você, fala, Deus te ama. Fala, Deus tem um projeto na sua vida. Esta foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu aceitei Jesus. Segunda coisa que eu aprendi, pastor Vitalino, quando eu converti, quando eu aceitei Jesus, é que eu sou um pecador, e este pecado me condena. Logo, eu entendo que o pecado pode me lançar no inferno. O pecado, na verdade, não é somente uma questão de escolha. Nós nascemos no pecado, nós temos uma tendência a pecar. A terceira coisa que eu aprendi quando eu aceitei Jesus de Nazaré é que esse Jesus veio à terra para resolver o problema da minha condenação. A Bíblia diz, a Romanos 8, versículo 1, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Corrijam, 2 Coríntios 5, versículo 17. O mesmo capítulo 8, versículo 1 do livro de Romanos diz que se alguém está nele, ou seja, se alguém nasceu do Espírito de Deus, para ele também não há condenação. A primeira grande verdade que eu quero dizer para você é que quem tem Cristo tem vida nova. Quantos aqui estão em Cristo, levanta a mão, diga graças a Deus. Quem tem Cristo aqui, levanta a mão, diga aleluia. A quarta coisa que eu aprendi quando eu aceitei Jesus é que Jesus tem uma nova vida para me dar. Jesus é aquele que dá jeito naquilo que não tem jeito. Quantos aqui acreditam que Jesus pode dar jeito na tua vida e já deu jeito na tua vida? Levanta a mão, diga graças a Deus. Me ajuda a evangelizar alguém. Olhe para quem está perto de você, diga para ele, Jesus tem nova vida para te dar. 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 Quem está vivendo uma nova vida aqui, diga glória a Deus. São as 4 verdades que eu aprendi quando eu aceitei Jesus. Foi as 4 verdades que aprendi e que não conseguiram e não conseguem sair da minha alma. A minha Bíblia me dá direito a dizer que esses discípulos tiveram dificuldade de entender esta realidade. Que ele nasceu, que ele tinha, que ele viveu. E a outra coisa que era necessário, ele precisava morrer na cruz do Calvário. Eu acredito que todos eles entendiam que viver com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Quem vive com Jesus vive bem. Quem vive com Jesus vive feliz. Quem vive com Jesus
vive abençoado. Quem vive com Jesus é uma pessoa diferente. A minha Bíblia me dá direito a dizer que todos os discípulos que conviviam com Jesus, eles entendiam essa verdade. Eles sabiam que Jesus era aquele que tinha poder de fazer com o homem aquilo que ninguém mais pode fazer. Veja, se você ler todo o Novo Testamento, se você ler principalmente o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, você vai perceber claro e evidentemente que Jesus é aquele que onde quer que ele estava, ele fazia diferença. Eu discordo de alguém que diz que Jesus vem na igreja a passear. Não, Jesus não vem na igreja para passear. Jesus não tem tempo de sobra para ficar desperdiçando. Toda vez que Jesus vem à igreja, ele vem para fazer algo que ninguém nessa terra pode fazer. Eu acredito que nessa noite ele veio aqui para transformar a sua vida, para dizer para você que embora a luta esteja grande, ele está contigo. Você não está sozinho nessa crise. Que maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está contra você. Que operando ele na tua vida, ninguém vai impedir. E que a promessa que ele te fez ainda está de pé. Que operando ele, nada vai impedir ou nada vai parar. Deus nessa noite veio este culto, essa reunião, para dizer para você que ele é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Eu quero acreditar que nessa noite, se você entrou aqui e na sua cabeça a porta está fechada, se prepara, a porta vai se abrir. Tem vitória para a tua vida e tem milagre para você. Eu quero profetizar, hoje a noite da tua vitória. Só quem recebe não economiza. Levanta a mão, abre a boca e dá glória a Deus. Direito a dizer que esse Jesus de Nazaré, ele nunca escondeu estas grandes verdades. Ele precisava vir e ele precisava morrer na cruz do Calvário. Agora, se você ler principalmente o Evangelho de Lucas, você vai perceber que os discípulos queriam impedir este martírio, pastor. Impedir Jesus de ir até a cruz. Viver com ele era algo bom. Era aquele que mesmo quando não tinha comida, quando ele não levava comida, ele pegava 5 pães e 2 peixinhos e multiplicava logo. Nós aprendemos que Jesus só usa aquilo que nós temos. Deus só usa aquilo que você tem. Se você tem alguma coisa, vai ser isso que ele vai usar. Pastor, eu entregue hoje, eu estou enfermo. Mas se você tiver fé, você vai sair daqui curado nessa noite. Pastor, entregue nessa noite, estou passando tanta prova. Se nessa noite a tua alma ainda haver um clamor, a minha Bíblia diz: clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu não sei se você acredita, mas o ouvido de Deus nessa noite está aberto para essa igreja. Ele veio aqui para ouvir o que você tem para pedir. Quem nessa noite tem alguma coisa para pedir, levanta a mão e diga: hoje que Deus vai me dar vitória. A Bíblia me dá direito a dizer que eles não queriam que o Senhor fosse embora. Você vai ver Jesus dizendo já com seus 33 anos de idade aqui na terra, ele está dizendo para os seus discípulos: está na hora de eu ir para Jerusalém. Eu estou indo ali para fazer aquilo que o Pai me ordenou que eu fizera. Eu vou ali para morrer pelo pecado da humanidade. Pedro, ele olha para o Senhor e ele dá uma fraquejada, ele sofre uma fraqueza, como todo homem que tem os pés nessa terra pode sofrer. Ele fala: Jesus, tem misericórdia de ti mesmo. Tu não pode ir para a cruz do Calvário. Você tem que amar sua vida. Rapaz, você não pode fazer uma coisa dessa. Você vai morrer por gente que você nem conhece, e os que você conhece ainda é pouca gente. Você tem que viver mais tempo nessa terra. Você já viu que toda vez que queremos fazer um projeto para Deus, tem alguém que vem tentar nos desanimar. Alguém vem dizer: rapaz, você está gastando seu tempo com a igreja, está gastando sua saúde com a igreja, seu dinheiro com a igreja. Muitas vezes essas pessoas são usadas pelo diabo para tentar nos impedir de semear no melhor projeto dessa terra, que é a obra do Deus que fez o céu e a terra. Eu aprendi durante a minha vida cristã, e não há ninguém que pode tirar isso da minha vida. O Deus da Bíblia não fica devendo nada para ninguém. O Deus da Bíblia não fica devendo nada para ninguém. Eu vim aqui nessa noite profetizar na tua vida. Eu não sei o que você entregou para Jesus, mas se prepara, porque tudo aquilo que você entregou, eu quero profetizar. Levanta a mão para receber. Eu quero profetizar: você vai receber até 100 vezes mais. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Quem nessa noite está preparado para receber até 100 vezes mais, levanta a mão, abre a boca e dá glória a Deus. Ei, me ajuda a pregar. Diga para quem está perto de você: Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Fala aí para as duas, 3 pessoas. Fala: olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. A minha Bíblia me dá
dá direito a dizer que Jesus repreende o que está na vida de Pedro, que Jesus repreende. A Bíblia diz que Jesus sabia que aquelas palavras é uma inspiração do diabo, é uma fraqueza que ele cometera, e o Senhor não repreende exatamente a Pedro, mas algo que estava nele. Jesus diz: arreda de Satanás, porque você não cogita das coisas que são de Deus, mas cogita nas coisas que são aqui da terra. É possível, se um crente não vigiar, é possível ele dar lugar para o diabo. Agora, para mim, a melhor coisa a fazer não é dar lugar para o diabo, a melhor coisa a fazer é dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Quem é que gosta de ser usado por Deus? Levanta a mão, diga glória a Deus. Quem gosta de ser usado por Jesus, levanta a mão, diga aleluia. Diga para quem está perto de você: não deixa o diabo usar não, meu irmão. Deixa Deus usar, deixa Deus usar. A minha Bíblia me explica, ela me ajuda, ela nos faz entender. E agora Jesus repreende o que está na vida de Pedro, e Jesus agora vai até o Gólgota. Você conhece a história? Era sexta-feira, imagino que era quase meio-dia. Agora Jesus tem uma sentença. Jesus ouve da boca da maioria daqueles que ele mesmo curou: esse homem tem que ser crucificado. Eu tenho medo de bajulação, eu tenho medo de pessoas que muitas vezes batem nas minhas costas, olha para mim e diz: eu estou gostando de você, eu acho você uma pessoa boa. Eu tenho medo dessas coisas, porque essas coisas muitas vezes nos revelam que essas pessoas muitas vezes não são nossos amigos. Você, na verdade, só vai conhecer um verdadeiro amigo quando você passar numa provação, quando você passar numa crise, quando você pisar na casca de uma banana e cair. Você vai ver quantos é que são seus amigos. Será que vão te ajudar? Será que vão te levantar? Ou vão enviar você para o inferno? A minha Bíblia me ajuda e me dá a entender que Jesus agora é levado até o Gólgota, às quase 3 horas da tarde, melhor, a quase meio-dia daquele dia. Jesus caminha para o Gólgota, para o lugar chamado Cadeira, levando a sua cruz. Você conhece o texto? O texto diz que foi chicoteado, Jesus foi humilhado, e agora quando ele chega no Gólgota, de meio-dia até as 3 horas da tarde, Jesus ali está só. Havia apenas a sua mãe Maria, Maria Madalena, e havia agora o discípulo dele, muito amado, chamado João. Todos os outros o tinham abandonado. Aqueles que disseram que morreria com ele, agora estavam negando o Senhor. A história me dá direito a dizer que mesmo Jesus só, ele entendeu que maior é aquele que o comissionou, maior é aquele que o chamara. Ele podia estar abandonado pelo homem, mas estava amparado pelo Senhor dos Exércitos. Ei, nesta terra você tem que se preparar, porque as pessoas vão te decepcionar, as pessoas nem sempre vão te ajudar, mas eu quero dizer para você: calma o teu coração. Há um Deus dos céus que jamais vai te deixar, há um Deus dos céus que está com você. Eu não sei se você acredita nisso, mas desde a hora em que eu entrei nessa igreja, eu sinto a presença daquele que era e que há de ser. Eu tenho certeza, o Deus da glória está nessa igreja, a presença dele aqui é maior. Eu quero ver quem está ligado no céu, quem acredita que ele está presente aqui. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem quer adorar a ele aqui? Quem quer adorar? Quem quer adorar Jesus aqui? Diga glória a Deus. Dê uma catucada em quem está perto de você e fala: a presença de Deus está aqui. Fala aí, fala aí. Dá uma catucada aí, rapaz. Pega na mão de alguém aí, ajuda a pregar. Quem está ligado no céu aqui? Levanta a mão, diga amém. Quem está me vendo aqui na frente? Diga glórias a Jesus. Está vendo essa pessoa que está perto de você? Está vendo? Aperta a mão dele e fala que Jesus está conosco esta noite. Fala que ele está aqui do meu lado. Fala aí, fala aí. Ajuda aí, tem misericórdia do pregador. Fala, ele está presente aqui. Quem acredita que ele está do teu lado aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Da microfonia, a história bíblica me ajuda e dá a entender que agora Jesus em Nazaré está lá no Calvário. Você lê na Bíblia Sagrada, o Evangelho de João diz no capítulo 19, versículo 25, que Jesus fala as palavras mais importantes da cruz, das 7. Para mim esta é a mais importante. Ele diz: está consumado, ou seja, o Deus da Bíblia me deu uma missão e esta missão eu concretizei. Logo depois, se você ler a Bíblia, você vai perceber que os discípulos tinham
dificuldade com a terceira coisa. Além dele viver, além dele morrer, a Bíblia diz que ele ia ressuscitar. Os discípulos agora estão espalhados, cada um está cuidando da sua própria vida, mas existem duas pessoas, três pessoas, melhor dizendo, que chamam-nos a atenção. A história delas está nos primeiros versículos do capítulo 24 do Evangelho que escreveu Lucas. A Bíblia diz que Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e Joana, elas guardaram as palavras de Deus no seu coração. Eu posso afirmar para os irmãos que estão aqui nessa noite que elas acreditavam 100% que a promessa de Deus, quando é feita pelo Senhor, haja o que houver, a promessa vai se cumprir. É por isso que eu estou aqui nessa noite adorando a Deus, porque eu tenho a promessa de Deus. Eu acredito que toda a promessa que Ele me fez vai se cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui, diga graças a Deus. Quem tem promessa de Deus, que levanta a mão, diga glórias a Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga meu Deus. Diga forte, diga meu Deus. Acho que houver, debaixo da promessa que o Senhor me fizera, diga eu não vou sair. Venha o que vier. Diga venha o que vier. Eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor me prometeu vai cumprir. Diga para quem está perto de você: não saia da fila da promessa. Não saia da fila da promessa. Quem tem promessa aqui, levanta a mão, diga glórias a Jesus. Quem tem promessa aqui, diga graças a Deus. A história me dá direito a dizer que ela sai agora e vai até o sepulcro. A primeira coisa que você vai ver no Evangelho de Lucas capítulo 24 é que elas percebem que a pedra está removida. Eu acredito que há curiosidades que são importantes. Estas mulheres agora entendem que não bastava só ver a pedra removida, elas precisavam entrar no sepulcro. Acredito particularmente que agora Maria, ela entra no sepulcro. Ao entrar naquele sepulcro, a primeira coisa que ela nota é que de fato, de verdade, o corpo não está ali, mas ela vê um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus, que para aquele dia trouxe uma mensagem especial. Eu não vim aqui nessa noite dizer para você que nós devemos adorar a anjos, mesmos não recebem adoração, mas eu vim aqui dizer para você que há anjo de Deus aqui trabalhando ao nosso favor. Tem anjo aqui que vem trazer resposta, tem anjo aqui nessa noite que vem cortar maldição, tem anjo aqui nessa noite que veio te dar direção, tem anjo enviado por Deus aqui nessa noite trazendo a resposta para você. Há anjo de Deus aqui nessa noite movendo sobre essa igreja, há anjo de Deus aqui trabalhando. Eu quero acreditar que quem nessa noite veio adorar a Deus não vai voltar para casa da mesma forma que você viera. Eu quero profetizar, levanta a mão para receber. Eu quero profetizar que o Deus da Bíblia vai te surpreender. Eu quero profetizar, tem vitória para você. Eu quero declarar, tem vitória para você. Eu quero profetizar, tem vitória para você. Está preparado para receber vitória? Não economiza. Abra a boca e diga glória a Deus. A Bíblia me ajuda a me entender que agora esse ano, olha para a irmã Maria, a primeira palavra que ele fala com ela é: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Imagina agora, imagina, está escrito desta forma: a irmã Maria sai daquele jazigo, ela sai daquela sepultura e começa a andar ao redor do bosque. Ela encontra um homem que imagino ela que pensa, imagino eu que ela pensava que era o cordeiro. Eu quero acreditar que ao aproximar daquele homem, ela pergunta: eu queria que você me dissesse onde está o corpo dele. Eu só vim aqui para cuidar do corpo dele. Aquele senhor, ao olhar para ela, não está escrito assim, mas eu quero acreditar, os olhos dele fitam os olhos dela, e ela conhece que aquele homem não era o cordeiro, era Jesus de Nazaré. Ele estava vivo. Eu não sei se você consegue acreditar nesta verdade, mas eu acredito que Jesus Cristo está vivo. Eu já conversei com ele hoje. Eu já conversei com ele hoje. Quantos aqui tem um Deus que está vivo? Levanta a mão, diga glória a Deus. Quem aqui acredita que está vivo, levanta a mão, diga aleluia. Se ele está vivo, presos que estão aqui, é sinal de que ainda há esperança. Se ele está vivo, que a chave da morte do inferno está na mão daquele que é todo
Deus de recado. Jesus não é aquele menino que a gente manda comprar o pão. Não é aquele menino que quando você vende alguma coisa da natura do Avon, manda avisar lá para a dona Cotinha que chegou o produto do aviso. Não, Jesus não é aquele que tem, manda aqui dar recado, não. Jesus sempre tem uma mensagem, Ele sempre tem uma palavra. Ele aproveita aquele momento de impacto e mudança com Maria e fala para ela: você vai voltar agora para a cidade e você vai dizer para os meus discípulos que eu ressuscitei, e avisar a Pedro que eu estou indo ao vosso encontro. A história me ajuda a entender que agora Maria corre para o cenáculo agora. Eu quero acreditar que talvez ali não havia muita gente, todo aquele povo reunido, quem sabe estava vivendo uma maresia espiritual, já estavam, vamos assim chamar, de acostumados com aquilo que é sagrado. Você sabia que a gente pode correr o risco sério de acostumar com o culto? A gente pode acostumar com glória a Deus, aleluia. Vai passando o tempo. Lembra que o pastor pegara a palavra aqui nessa noite e disse: era algo que mexeu com o meu coração. É fácil você viver o emocionalismo, é fácil você viver o movimento, vamos assim dizer, um movimento especial. Difícil é você manter a chama acesa. Você já conheceu alguém que quando ele converteu fogo puro, falava língua estranha, ele dava glória a Deus, aleluia, todo o tempo, ele lia a Bíblia Sagrada, gostava de jejuar, gostava de orar. Se olhava para o joelho dele e viu uma marca no joelho dela, viu uma marca no joelho dele, você dizia: essa pessoa é uma pessoa de oração. Você já viu essa pessoa assim? Mas o tempo vai se passando e a gente vai acostumando com a igreja, e parece que a igreja tem uma tendência a virar clube, um lugar de encontro. Aí eu vou para o culto hoje que não está passando nada que presta na televisão. Eu vou para a igreja hoje porque não tem nada aqui em casa que presta. Eu vou lá para ouvir alguém cantar, eu vou lá para ouvir alguém pregar. E se depender do pregador e do dirigente do culto, nós somos exigentes. Eu não vou pisar o pé lá, não. Quem vai pregar? Vai pregar irmã Maricota? Eu não vou lá, não. Quem vai pregar? Vai pregar irmão Joaquim? Eu não vou lá, não. Ora, eu quero acreditar que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão selecionando aquilo que quer ouvir, estão selecionando aquilo que querem ver acontecer na igreja. Parece que a reunião virou um show da fé. Agora não é mais culto, é show da fé. Eu estou indo para a igreja porque vai ter um show lá hoje. Tem um cantor lá, tem uma cantora, a gente vai pular, tem um esqueleto e ora. Eu quero acreditar que nós vamos voltar ao primeiro amor. Eu quero ter certeza que Deus ainda vai levantar nessa terra uma igreja que vai fazer diferença. Deus vai nos libertar do espírito de espectador e vai nos levantar como verdadeiros adoradores. Eu não sei você, mas eu ainda gosto de dar glória a Deus. Eu ainda gosto de dar aleluia. Eu ainda gosto de ler. Quem é que gosta de ler a Bíblia Sagrada? Diga glória a Deus. Quem ainda gosta de dar glória a Deus, aleluia, levanta a mão aí e diga glória a Deus. Diga para quem está perto de você: Deus está com saudade de ouvir você, viu? Quando que Deus está com saudade daquele glória a Deus, aquela aleluia. A minha Bíblia me dá direito a dizer que agora ela chega até aquele lugar. Eu quero crer que Maria tinha uma mensagem especial. Imagina agora aquela igreja, o culto, a reunião, não está escrito dessa forma, mas eu quero acreditar que agora a reunião está acontecendo. E a irmã Maria diz: eu tenho um recado especial para dar. Mas recados, avisos, normalmente são só dados quando o culto termina. Eu quero dizer que eu quero acreditar que a irmã Maria dissera: o aviso não pode esperar. Eu vim aqui dizer para vocês que Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Ele encontrou comigo e Ele mandou dizer para vocês que vai encontrar com cada um de vocês. Eu não sei quantos nessa noite podem entender essa verdade, mas eu só vim aqui nessa noite porque eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Quem marcou um encontro com Deus aqui, diga graças a Deus. Quem marcou um encontro com Deus, levanta a mão, diga aleluia. Quem marcou um encontro aqui, levanta a mão, diga graças a Deus. Fala quem está perto de você: eu marquei um encontro com Deus nessa noite. Eu vou sair daqui transformado. Eu vou sair daqui melhor. Quem marcou o encontro com Ele aí, levanta a mão, agora. Eu quero acreditar que tudo é lindo naquele dia. Imagine que ninguém foi para sua casa. Eles tinham um endereço certo, eles tinham um lugar para ir. Eles agora vão até o sepulcro. Pelo menos Pedro e João vão até o sepulcro. A primeira coisa que eles notam ao chegar no sepulcro é que aquilo que a irmã Maria falou era verdadeira. Maria, ela tinha credibilidade. Maria não era mentirosa. Maria não era alguém de dupla personalidade. Maria era uma mulher que honrava a sua palavra. É uma mulher que falava aquilo e cumpria aquilo. Eu quero acreditar
você vai ser uma dessas pessoas. Eu quero acreditar que aqui há pessoas que honram a sua palavra, que a gente pode acreditar 100% nele, que ele fala a verdade. Uma vez um amigo meu me disse: rapaz, toda vez que eu encontro um problema que eu não posso resolver, eu conto uma mentirinha. Eu falei: como é que é o negócio aí, mano? Ele: pastor, toda hora que eu encontro um problema que eu não posso resolver, eu conto a mentirinha, eu saio bem, eu vejo que é o livramento de Deus. Eu falei: não, livramento de Deus não. Eu vou provar na Bíblia que Deus muitas vezes livra o homem através de mentira. Lembra de Sansão? Sansão, quando contou mentira para Dalila, viveu. O que contou a verdade morreu. Eu falei: toma vergonha, seu relaxado. Se ele tivesse falado a verdade no começo, ele não tinha morrido, rapaz. Você não vai brincar com mentira não, que mentira tem um negócio complicado. Ninguém brinca com a mentira. O cristão verdadeiro é alguém que não ama mentira. Nós amamos a verdade. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem não é a mentira. Quem liberta o homem não é a fantasia. Quem liberta o homem não é aquilo que ele quer ouvir. Quem liberta o homem é a verdade. Quem ama a verdade aqui, diga graças a Deus. Quem ama a verdade aqui, diga glórias a Jesus. Diga para ele, para todas as pessoas que estão perto de você: eu prefiro que você seja meu amigo e falar a verdade comigo, viu, irmão? Não fica mentindo para mim não, viu? Não fica passando a mão na minha cabeça não. Fala a verdade comigo, rapaz. A história me ajuda, me dá a entender, meus irmãos, que agora essa Bíblia me ajuda a entender, que agora esses discípulos entendem essa grande verdade. Agora eles vão até o sepulcro e veem que a pedra foi removida. Não havia nada lá, só havia a roupa de Jesus. Eu quero ver que Pedro volta agora para o cenáculo. Ele espalha a notícia, de fato de verdade, eu vi que a pedra foi removida, a roupa está lá, mas eu não vi ninguém. O texto é rico para dizer, no capítulo 24, que dois discípulos saem de Jerusalém. Eles vão para Emaús. O objetivo era ganhar dinheiro. O objetivo deles era uma vida material. Você já viu que os crentes atualidades querem ganhar dinheiro? Hoje tudo é negociado. Hoje a maior conversa que nós temos hoje não é mais oração. A conversa que mais ouvimos hoje é dinheiro. Dinheiro aqui, dinheiro ali. Há pessoas que na hora do culto fazem negócio. Vem do celular, vem da casa, vem da carteira, vem do livro, vem disso, vem daquilo. Outra hora quando o camarada está fazendo comércio dentro da igreja. A minha Bíblia me ajuda a entender que eles vão para Emaús preocupados em ganhar dinheiro, e no meio da caminhada acontece algo inesperado. Aparece um forasteiro, e esse forasteiro talvez estava com a cabeça coberta. Ele se aproxima e ele tem uma saudação especial. A saudação dele era diferente. Eu quero acreditar que ele usa a saudação hebraica: Shalom Lachem, paz e prosperidade. Esta saudação é só Jesus que pode dar. A saudação, a paz do Senhor, não é da nossa igreja Assembleia de Deus, não é da igreja batista, não é da igreja metodista. Essa saudação é de Deus. Essa saudação vem do céu. A saudação não me pertence. Só pode dar aquele quem tenha. Só dar a paz quem tem a paz. Quem tem a paz aqui, diga amém. Quem tem a paz aqui, diga glória a Deus. A mão de alguém que está perto de você e grita porque está surdo. Grita com ele e fala assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Está fraca demais, irmão. Aperta a mão e grita pela paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eu quero acreditar que ele olha para aqueles homens, diz: paz e prosperidade seja multiplicada. Eles agora olham para aquele homem tem duas perguntas para fazer. A primeira pergunta: o que vocês estão conversando nessa caminhada? Você sabia que para Deus é importante aquilo que sai da sua boca? Por isso o crente verdadeiro não fala palavrão, não fala palavreado. Crente verdadeiro tem a boca santificada, e não só a boca, os olhos são santificados, a mão é santificada, a mente é santificada. Vamos fazer um exercício aqui para a gente nunca esquecer. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Todo mundo agora obedecendo. Obedecer, não precisa sacrificar. Coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus. Diga a volta: meu Deus. O que passa na minha mente precisa ser consagrada ao Senhor. Diga: meu Deus. Coloca a mão nos olhos. Fala: os meus olhos é consagrado ao Senhor. É só para ver coisa que te agrada. Coloca a mão aí no narizinho e fala assim: Jesus, o meu nariz é consagrado ao Senhor. É só para cheirar e respirar o que te agrada, Jesus. Crente, irmão, não fica cheirando cocaína não, viu? Coloca a mão na boca e fala assim: Jesus, a minha boca é consagrada
ao Senhor. Crente verdadeiro canta música secular, não fala palavrão, palavreado, não xinga a esposa, nem o marido, nem peguei pela língua estranha, não. Coloca a mão no coração e fala assim: Jesus, fala, Jesus, o meu coração é consagrado ao Senhor. Se abraça agora, se abraça, obedece aí, rapaz. Se abraça e fala assim: meu corpo é consagrado ao Senhor. A minha Bíblia me dá direito a dizer, meus queridos e amados irmãos, que esta verdade estava agora sendo dita quando Jesus disse assim: que vocês estão conversando no caminho? A segunda coisa, pastor Vigarinho, presta atenção aqui, que Jesus pergunta é: por que vocês estão tristes? Você sabia que Jesus se importa com a forma que nós cultuamos a Ele? Você já viu que tem pessoas que quando chega na igreja, ele senta como se estivesse sentando no sofá da sua casa? Eu tenho dificuldade com essa expressão. Fique à vontade na casa do papai. Não fica não, porque a casa do papai não é a casa da sogra não. Aqui não é a casa da mamãe e da mãe Joana não. A casa aqui é a casa do Senhor Deus da Bíblia. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5 versículo 1: que guarda o teu pé quando entras na casa do Senhor. Este lugar aqui é lugar de adoração. Aqui não é lugar de mascar chiclete. Aqui não é lugar de você estiver no celular. Aqui não é lugar de marcar encontro com a noiva, com o noivo, com a namorada. É hoje. Eu vou naquela igreja que eu vou desencalhar. Eu vou arranjar meu filho, pastor Vitalino, para me casar. Não. Aqui é lugar de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Você quer ver a prova? Tem gente aqui que está adorando desde a hora que começou. Eu estou profetizando da tua vida, mas quando terminar esta reunião, você verá que valeu a pena. O Deus da Bíblia mudou a tua realidade. Quem acredita que Ele vai mudar, levanta a mão e glória. A minha Bíblia me ajuda a entender que eles olham para Jesus, vou dar rápido, porque eu só tenho mais alguns minutos. Eles olham para Jesus e dizem: nós estamos assim, sabe por quê? Porque aqui nessa terra viveu um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele era varão, profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, mas ele morreu. É o terceiro dia, a gente ouviu que ele ressuscitou. Em outras palavras, nós não acreditamos que é verdade. A história ajuda-me a entender que Jesus olha para aqueles homens e os confronta. Jesus diz: vocês são lerdos e são dados de coração, não conseguem entender o que estão nas Escrituras. Eu acredito que uma das coisas mais tristonhas para Deus é um cristão que conhece a Escritura, ele lê a Escritura, ele canta sobre a Escritura, mas ele não acredita naquilo que ele ouviu sobre Deus. Ele coloca Deus no passado, ele coloca Deus lá atrás. Quem conhece Hebreus 13:8 aqui, levanta a mão. Está escrito em Hebreus 13 versículo 8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Ajuda-me a Bíblia a entender que Jesus diz para eles assim: olha, era convinha que ele nascesse, convinha que ele sofresse e convinha também que ele ressuscitasse. A Bíblia me ajuda a caminhar por ela. Eu vejo que Jesus agora chega na Emaús. Jesus agora podia ir para Decápolis, mas Jesus escolhe agora entrar na cidade. E ao entrar na cidade, olha aqui para mim, presta atenção. Ao entrar na cidade de Emaús, a história ajuda-nos a entender que Jesus vai tomar um lanche com aqueles homens. Veja que comida tem tudo a ver com comunhão. Quando você recebe o crente na sua casa e ele só quer comer, isso é sinônimo de comunhão. Comida tem tudo a ver com comunhão. Ele senta ao redor da mesa, ele pega o pão e dá graça, e quando ele dá graça no pão, a Bíblia diz que agora o entendimento dele se abre e reconhece que é Jesus de Nazaré. Eles somem e eles voltam para a cidade, encontram 120 crentes que estão afirmando a mesma coisa: ele ressuscitou. Uma das coisas mais lindas que eu acho que a Bíblia Sagrada passou em caminho é que o Deus que nós servimos é onisciente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus que está operando aqui nessa noite está operando em vários lugares ao mesmo tempo. A história me ajuda e nos dá a entender que agora todos eles estão reunidos com Jesus. Imagino que em uma das colinas de Jerusalém, eles olham agora e vê Jesus. Mais de 120 discípulos estão testemunhando que Jesus, que estava morto, ressuscitou. E agora a Bíblia me ajuda a entender. Olha para aqueles homens, e uma das coisas que você vai
sagrada. Uma das grandes verdades que você vai ver na Bíblia Sagrada é que Jesus chama-os agora na região das montanhas de Jerusalém, e Jesus diz: glórias aos outros de Nazaré. A minha vida me ajuda a entender. Fica esperando lá, pode soltar não. A história me ajuda a entender que ele reúne os 120 discípulos e todos eles agora veem Jesus. Eu quero acreditar que algumas palavras foram repetidas. Uma das palavras que foi repetida é a palavra que está em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Meu coração se alegra. E é isso que eu vim dizer para você nessa noite: há um lugar para vocês lá no céu. Quem quer morar no céu? Que levanta a mão, diga amém. Quem quer morar no céu? Que levanta a mão, diga glória a Deus. A minha Bíblia diz que ele foi preparar lugar. Se ele foi preparar lugar, há um lugar para cada um de nós lá no céu. O versículo 27 do capítulo 14, eu quero acreditar que ele repetiu esse versículo. Ele diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou dar dor como o mundo dá. Duas coisas nós entendemos sobre a paz de Jesus. Primeiro, cada crente tem paz com Deus. Segundo, cada crente tem a paz de Deus. A história me ajuda agora a entender que Jesus começa a subir aos céus, e todos eles começam a olhar e veem Jesus subindo, e eles veem Jesus desaparecer numa nuvem. O texto é rico em nos relatar que aparecem dois homens com vestimentas diferentes, andando no meio daqueles 120, e agora aqueles anjos têm uma mensagem. Por que vocês estão olhando para o céu assustados? Por que vocês estão olhando para o céu maravilhados? Esse Jesus, da mesma forma que ele subiu, vocês também vão vê-lo descer. É isso que me alegra. Foi por isso que eu entreguei Jesus de Nazaré, porque eu não sei você, mas eu estou aguardando o noivo voltar para buscar a sua noiva, e eu acredito que eu faço parte da noiva. Haverá um casamento no céu. Aquele que era, aquele que tem todo o poder voltará para buscar o seu povo. Eu vou encontrar com você lá no céu. Quem vai encontrar comigo lá, levanta a mão, diga amém. Quem vai encontrar com o pastor que está ali lá, levanta a mão, diga glória a Deus. Entender que agora esse Jesus de Nazaré, ele é assunto aos céus, e os anjos começam a repetir algumas palavras, 3 palavras. Eu vou dizer 2 para a gente ganhar tempo. 2 palavras são importantes. Primeira palavra, os anjos dizem: fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não arrega o perdão. A segunda palavra que os anjos repetem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa do poder de Deus. O poder de Deus faz a diferença. Quem tem o sangue de Deus faz a diferença. Você pode pregar bem, conhecer teologia, você pode ter uma facilidade de guardar versículos de cor, mas se não tiver unção, você é apenas uma lata vazia. Você pode ter o dom de cantar e cantar melhor do que qualquer outra pessoa, mas se não tiver unção de Deus, você não faz a diferença. Se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, o maior conselho que eu te daria era: peça a Deus unção nessa noite. Quantos querem sair daqui ungidos? Levanta a mão, diga glória a Deus. Quem tem unção aqui, levanta, dá minha unção, diga: dá minha unção, Jesus. Levanta a mão e fala: eu quero a unção de Deus na minha vida, porque eu quero fazer a diferença. A história me ajuda, a Bíblia me ajuda a entender que essa igreja recebe poder. Se ela recebe poder, algumas coisas acontecem na vida dela. A história do capítulo 2 de Atos nos ajuda a entender que a igreja obedeceu a orientação de Jesus. Esta igreja está orando. Você conhece o capítulo 2? A porta fechada, a janela está fechada, e um vento veemente e impetuoso entra naquela casa, e eles começam a ver línguas repartidas como de fogo. Acontece algo inexplicável. Eles precisavam crer no sobrenatural. Eu ainda creio no sobrenatural, pastor Vitalino. Eu ainda acredito que Jesus dá força para um paralítico andar. Eu ainda acredito que Jesus pode fazer um cego ver. Eu ainda acredito que Jesus pode curar a irmã Inê. Quem crê que ele pode curar, diga graças a Deus. Quem crê que ele pode fazer milagre, levanta a mão, diga glórias a Jesus. Levanta a mão para o céu e fala: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, segundo a sua vontade, faz um milagre na vida da irmã Aimee. Se ligar na terra, está ligado no céu, irmão. A Bíblia me ajuda
amados irmãos, que esta igreja agora está vivendo no melhor tempo da sua vida. A igreja cheia do poder. Só quem tem poder sabe como ele é bom. Não poder para passar em cima de alguém, mas poder para testemunhar. Um crente ungido, ele não prega porque o pastor manda. Um crente ungido não evangeliza porque ele é obrigado. Ele evangeliza por amor. Ele sente a necessidade de dar por outros aquilo que Deus fez na sua vida. E isso é obra missionária. A igreja começa a crescer. E eu aprendi durante todo o tempo da minha vida cristã que quem gosta e quem quer crescer na vida precisa estar preparado para ser apedrejado. Toda pessoa que quer crescer vai ter que aprender a lidar com o invejoso, vai ter que aprender a lidar com o linguarudo. Não adianta mudar de igreja para resolver problema, que onde você for vai ter problema. E se você encontrar uma igreja que não tem problema, não vai não praga, porque senão você vai estragar aquela igreja. Agora a minha Bíblia me ajuda a entender que esses discípulos tinham poder. E eles começam a pregar. E eu disse ontem, de repente aqui, fazer barulho até fácil. Eu quero ver quando terminar o culto, como é que você vai fazer lá fora. A história diz que eles saem da igreja. O povo pensa que eles estão bem, mas está todo mundo cheio de poder. Eu sonho com isso, pastor Vitalino, onde o culto da igreja vai terminar e a gente vai ter que levar os crentes em casa embriagados pelo poder. Eu sonho em ver isso. Eu sei que isso vai acontecer. Eu ainda gosto de dar lugar para o Espírito Santo. Quem gosta de dar lugar aqui, diga graças a Deus. Quem gosta de dar lugar para Deus, levanta a mão e fala assim: meu coração é teu, Espírito Santo. Fala para mim, enche, Espírito Santo. Diga, me renove, Espírito Santo. Diga, eu tenho sede de ti, Espírito Santo. Quem tem sede aí? Vamos 78. Quem tem sede, diga agora, Deus. Me ajuda a entender agora que esses discípulos estão cheios da glória. A igreja cresce e tem perseguidores. Um deles, eu quero falar sobre ele em 10 minutos. Um deles é chamado Saulo de Tarso. Era um perseguidor de primeira categoria. Você vai ler o capítulo 6 até o capítulo 9 de Atos, e você vai perceber que esse camarada pensou que estava fazendo as coisas para Deus, quando na verdade estava sendo instrumento do diabo. Aliás, eu não posso fazer talvez nem afirmativa desse jeito, mas eu sei que quando ele perseguia a igreja, mas a igreja crescia. Ele pensava: eu estou fazendo para Deus, e na verdade eu estava fazendo. Tem um monte de gente pensando que está fazendo para Deus, quando Deus não está nem aí com aquilo que ele está fazendo. Deus não tem responsabilidade com o irresponsável. Eu conheci uma irmã e ela falava comigo: pastor, Deus mandou eu fazer aquilo que agrada a ele, que da minha casa quem cuida é ele. E eu perguntei a ela: como é que é esse negócio, irmã? Ela: pastor, todo dia eu saio 8 horas da manhã, eu vou para oração da igreja. Depois da oração eu vou evangelizar na casa das irmãs. Depois do evangelismo eu vou fazer campanha. Quando der 5 horas eu vou ligar, tomo banho, ver essa roupa e vou para a igreja de novo. Eu falei assim: todo dia, pastor, é todo dia. E quem é que lava a louça da senhora? Pastor, fica tudo lá amontoado. Quem lava é o marido. E os meninos, fica tudo lá catarrento, pastor. Deus me disse que era para eu cuidar da obra aqui da minha casa, quem cuida é ele. Eu falei: não foi Deus que disse isso, minha irmã, porque Deus tem responsabilidade. O maior campo missionário da igreja é na sua casa, é na sua família, é lá dentro do seu lar. É impossível você ganhar outros para Jesus quando os seus ainda não foram ganhos. Você vai testemunhar na tua casa, vai cuidar do teu marido para a tua agenda não precisar cuidar dele, viu, minha irmã? Vai cuidar da tua esposa, do capeta não precisar enviar lá um Ricardão endemoniado para cuidar da sua esposa, meu irmão. A tua família é de Jeová. A tua família é de Jeová. Quem aqui que a sua família pertence a Jeová? Levanta a mão e diga: minha família. Diga forte: a minha família é de Jeová. Diga para quem está perto de você: sua família precisa pertencer a Jeová, viu? Aqui a Bíblia diz, meus irmãos queridos e amados, que agora esses discípulos entendem que a perseguição trouxe crescimento. E Paulo persegue agora um homem da igreja chamado Estevão. Era diácono, mas não estava preocupado com o cargo, ele estava preocupado com o serviço. Pessoas que estão preocupadas contigo. Aí eu quero ser evangelista. Tem gente que só presta para ser membro. O dia que ele virou para ele estraga. O camarada membro, ele é uma bênção, ele visita, ele ora, ele jejua, ele é a Bíblia, virou presbítero, não é Bíblia mais não, virou evangelista, agora vira estrela. Eu não vou obedecer mais meu pastor não. Não jejua, é rebelde, levanta contra a autoridade da igreja. Eu vou dividir a sua igreja, eu também sou pastor. Tem gente que nunca pode ser consagrado, ele não sabe lidar com o chamado. Tem gente que não pode gravar um CD, porque eu tinha que gravar um CD, agora eu vou comprar. Quanto é que você está cobrando para cantar? 40 mil reais, mas não. Quando você começou eu era assim, mas agora, meu irmão, eu sou cantor famoso, rapaz. Eu atraio a multidão, irmão. Olha,
agora nós só fazemos alguma coisa porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. É a mão de Deus que nos sustenta. Quem aqui está sendo sustentado pela mão de Deus? Levanta a mão, diga glória a Deus. Está sendo sustentado pela mão de Deus. Quem diga glória a Deus? Diga para quem está perto de você. Ai de você, viu, irmão? Ai de vocês não fosse a mão de Deus, viu? Ai de vocês não fosse a mão de Deus. É a mão de Deus, irmão José, que nos coloca de pé. É a mão de Deus que nos promove. A escola me ajuda a entender isso. A Bíblia também. Trabalha o Deus eterno, o Deus da Bíblia. Ele agora, fique em pé. Eu já estou terminando. Fique em pé, nós só vamos pegar até meia-noite. A escola me ajuda a entender, meus irmãos, que essa igreja está sendo perseguida. Saulo mata agora o nosso irmão Estevão. E acontecem três coisas na vida de Paulo. Primeiro, Paulo se torna um missionário, pastor Vitalino. A primeira coisa que Paulo faz é uma viagem para a Ásia Maior. A segunda coisa que ele quer fazer é uma viagem para a Ásia Menor. Mas aí o Espírito de Deus visitou ele. E através de uma revelação, o Espírito de Deus diz assim: você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Você vai atravessar a Macedônia e vai nos ajudar. E ele vai com Silas para a região, ele vai com Silas para a região da Macedônia. E quando este homem de Deus chega na Macedônia, a Bíblia diz que ele tem três experiências marcantes. Ele encontra Lídia, prega para ela e ela se converte. Ele agora anda na cidade e ele vê uma mulher de Itali que era uma bruxa, que revelava as pessoas. E Paulo não fica satisfeito com aquela revelação. O que ele faz? Ele expulsa o demônio daquela mulher. Você vai ler o livro de Atos Apóstolos e vai perceber que a obra missionária é feita de três formas: primeiro orando, segundo contribuindo e terceiro indo. Paulo vai, ele ora, ele contribui, ele agora está indo para a obra missionária. E o texto diz que ele expulsa o demônio da mulher. Eu quero acreditar que quem tem muito dessa igreja tem medo de demônio. Tem, irmão? Quem tem medo de demônio aqui, levanta a mão e eu vou te dar uma citada aqui agora. Todo mundo tem não, mano. Tem na marcha morrer, rapaz. Você é corajoso, meu irmão. Você tem medo de demônio, não, irmão? Você tem autoridade. A Bíblia diz que Paulo expulsa o demônio daquela mulher. E quando você expulsa o demônio de alguém, as pessoas te tratam melhor. Mas Paulo foi chicoteado, ele foi humilhado. A obra missionária é isso. É a gente ser humilhado, é ser castigado, é ser perseguido. Quantas pessoas não devem ter falado mal dessa igreja, falado mal do pastor Vitalino, falado mal da obra missionária? O filósofo disse, eu concordo em número, gênero e grau: aquilo que não nos mata tem obrigação de nos deixar mais forte. Vocês estão de pé, estão vivendo a profecia de Jesus em Mateus 16, verso 18: as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra. A porta do inferno tem que fechar diante desta igreja. Esta obra não é obra de homem, é obra santa, é obra de Deus. Você concorda? Diga glória a Deus. Paulo e Silas foi preso, vão passar a noite na cadeia. Provavelmente eles não falaram mal nem do pastor nem dos irmãos da igreja, mas aguentaram a prova, foram chicoteados, foram humilhados, mas não negaram a fé. Ei, meu irmão, quem é crente valoroso aqui, corajoso, diga amém. Nesta vida você vai passar prova. Se prepara para passar prova. Se prepara para ser humilhado, viu? Se prepara para ser decepcionado. Mas em nome de Jesus de Nazaré, não sirva a Deus somente por aquilo que Ele te dá. Sirva a Deus por aquilo que Ele é. Jesus é o teu Salvador. Você vai morrer no mate, mas não vai negar Jesus. Levanta lá e fala: acho que houver. Eu não vou negar o Jesus que morreu na cruz para me salvar. Diga para quem está perto de você: não negue a Jesus, irmão. Diga para ele: seja fiel até a morte, rapaz. Seja fiel até a morte, meu irmão. Eles apanharam. E você aprende no mínimo 3 lições com Paulo. Primeira coisa é que aqueles que estão na mão de Deus, quem está na mão de Deus, diga amém. Vai passar luta. Segunda grande verdade você vai aprender: quem está na mão de Deus aí, diga glória a Deus. Ele vai sempre cantar e orar antes do milagre chegar. Não espera a bênção chegar para ser adorador, não. Não espera o milagre chegar para ser fervoroso, não. Agora, antes do milagre chegar, faz igual Daniel. Tenha no céu uma reserva, porque quando o leão abrir a boca, ele vai ter que jejuar. Porque o Deus da Bíblia vai tratar na tua vida. O Deus da Bíblia vai tratar. Quem aqui gosta de orar e cantar antes de receber o milagre? Levanta a mão e diga: eu sou um adorador. A última coisa que eu quero dizer para você nessa noite: o irmão José ainda está com o microfone na mão.
E a gargantinha dele, a voz dele está doidinha para sair. A terceira coisa que você vai aprender com a Bíblia Sagrada é que Deus jamais vai desamparar os seus servos. Quem está na mão dele está seguro. Quem está na mão de Deus está protegido. Quem está na mão de Deus está abençoado. Deus é contigo, profeta. Deus é contigo, profetiza. Oh, eu quero profetizar que as cadeias vão ter que se arrebentar, as algemas vão ter que se quebrar. Eu quero profetizar que na tua vida os cadeados vão ter que cair por terra. O Deus da Bíblia é por você. O Deus da Bíblia está de pé. O Deus da Bíblia não vai te deixar. O mundo pode mudar, a modernidade pode mudar, o mundo pode entrar na igreja, mas se você permanecer fiel, o Deus da Bíblia vai estar com você todo dia. É promessa. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar presente. O Senhor está presente aqui. Segure na mão quem está perto de você agora, e nós vamos orar. O Joselito vai cantar, e nós vamos agora profetizar a bênção de Deus. Canta aí, meu irmão, canta aí, canta aí, solta as petecas e deixa o povo descer. Segura a mão quem está perto de você e diga para ele: Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo. Inveja não tem poder de te abater. O não tem poder de te abater. A culpa não tem poder de te abater. Diga para ele: Deus é o maior na tua vida. Abre a porta aí, ore com alguém. Quando eu vou orar por você, você vai orar por mim agora. Segura a mão dele. Quando eu vou orar por você, você ora por mim. Planta na minha vida e eu planto na tua também. Você já ouviu falar? Se o Deus que é tão grande, Chama canta lá, subiqueta lá, canta lá, canta lá. meu braço é a ponte. Os olhos oram com alguém nessa noite. Os olhos iluminam. Diga: Deus do Senhor é maior. Oh Jesus, eu te amo. Oh Jesus, eu te adoro. Por isso que eu sinto. Canta
Oh Deus, eu sei que essa noite é especial. Eu sei que a glória do Senhor está presente aqui. Oh Deus, eu quero abençoar esta comunidade. Eu quero abençoar esta igreja. Eu quero abençoar os obreiros desta igreja, o pastor desta igreja. Eu profetizo que dias melhores virão sobre este rebanho. Eu sei que a mão do Senhor está presente aqui. Enquanto estou orando, eu estou vendo sobre aqui nessa noite. Tem gente que vai chegar em casa e vai ver que o caroço que estava no corpo desapareceu. Eu profetizo a libertação do marido, a libertação do filho. Eu profetizo que quem acredita verá coisas grandes que o Senhor vai fazer. O Deus fortaleza, a graça, levanta este profeta, esta profetiza. Abençoa esta igreja, esta comunidade. Eu profetizo que já deu tudo certo. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Eu profetizo que chegou na enquanto a cantora canta, eu quero orar por você nessa noite. Vem no mundo, canta a tua vida. Vem correndo aqui, vem correndo aqui, vem correndo aqui, corre, corre, vem orando, vem abrindo o coração, vai dizendo: eu quero fazer diferença.
coração. Diga: Espírito Santo, minha alma está aberta. Eu quero sair daqui restaurado, renovado. Eu quero sair daqui revigorado. O diabo sai da minha frente, eu vou atropelar nele. Diga: maior é aquele que está na minha vida. Diga: eu não vou parar. Diga: eu não vou desistir. Ou eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou me entregar a obra de Deus. Diga: Deus vai me usar. Deus vai me usar. Olha aí, rapaz. Olha aí, meu irmão. Diga: Deus vai me fazer vencer. Eu vou vencer crise financeira, crise conjugal, crise emocional. Eu vou vencer dificuldade material. Eu vou dar a volta por cima. Quem me viu no alto vai me ver por cima. Quem pensou que eu estava derrotado vai me ver vitorioso. Quem pensou que eu estava perdido vai ficar decepcionado. Porque Deus é Deus na minha vida. Agora é Deus aí. Agora é Deus aí, rapaz. Não há Deus melhor. Você nem imagina. Ele tem promessa, a promessa dele está de pé na tua vida. Ah, pastor, não está dizendo que eu não vou conseguir. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Ele vai levar o seu filho na barriga, ele vai te levantar. Tem fogo aí, levanta a mão, diga glória a Deus. Quem está cheio de Espírito Santo, levanta a mão, diga aleluia. Quem nessa noite acredita que Deus está aqui gritando, dizendo vitória, levanta a mão, diga glória a Deus.
Eu sinto a sua graça aqui. Eu sinto a sua glória aqui. Eu sinto o renovo do Senhor aqui. Não há Deus melhor. Não há Deus maior. Usa o profeta, usa a profetisa. Esta igreja é tua, o pastor desta igreja é teu. Ele está vivo, está presente. Ele ainda cura, batiza com o Espírito Santo. Ele ainda prepara para morar no céu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, quem está abençoado, levanta a mão, diga glória a Deus. Você vai abraçar umas 3 pessoas da perto de você, diga para ele sorrir, viu? Porque você nasceu para ser feliz, viu, irmão? Abraça aí, aperta a mão. Se for mulher com homem, abraçou, aperta a mão, viu, irmão? Vigia aí, viu? Diga para ele só, você nasceu para ser feliz, viu, irmão? Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser feliz. Oh, minha cantorava, subcantarava, cantarava, cantarava, cantarava. Quem nasceu para ser feliz aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar abençoado. Eu quero fazer uma pena e voltar a palavra para o pastor nessa noite. Oh, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Quem acredita que ele ainda está aqui, levanta a mão, diga glórias a Deus. Levanta a mão para o céu e diga: meu Deus, haja o que houver, eu vou permanecer fiel. Enquanto você volta para o seu lugar, volta em espírito de oração, vou falar para o pastor agora. Eu quero dar sua coisa à vida. Primeira vez eu quero dar para você nessa noite, é que você está nessa igreja. Você precisa entender essas 4 verdades: que Deus te ama, que você é um pecador e que o seu pecado leva você à condenação, que Jesus veio para resolver o problema da sua condenação, que Jesus tem uma nova vida para te dar. Eu quero convidar você nessa noite a não aceitar a placa da igreja, não aceitar a nossa denominação, mas quero convidar você que está aqui nessa noite, que ainda não é um servo de Deus, a entregar sua vida para Jesus de Nazaré. É a melhor coisa que pode acontecer é ser cristão. Eu acredito que os que aqui estão nessa noite podem concordar comigo que a melhor coisa que nos aconteceu foi ter entregue a Jesus a nossa vida. Eu quero dar a você essa oportunidade nessa noite. Eu não estou convidando você para mudar do dia para a noite. Quem vai fazer a obra na sua vida, como fez na vida de Lídia, é Jesus de Nazaré. Mas você não pode voltar para casa sem Jesus. Você não pode voltar para casa sem ter feito um pacto, uma mudança com o Senhor dos Exércitos. E eu quero acreditar e ter certeza que nessa noite Ele está aqui nesta reunião, nesse culto, para mudar a sua vida e mudar o seu coração. Quantos nessa noite estão aqui que querem entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinalzinho assim com a sua mão. Dê um sinalzinho assim. Se tiver conselheiro aqui nessa noite, vai ajudar a gente. Quem quer entregar a sua vida para Jesus aí? Quem nessa noite quer entregar a sua vida? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Dê um sinalzinho assim com a sua mão. Olha. É obra missionária. Estamos orando para que Jesus salve você de alegria que Ele nos deu. Quem quer voltar para o Senhor hoje? Voltar a fazer aquilo que você fazia antigamente e não faz mais hoje? Ganhar almas, evangelizar, ler a Bíblia Sagrada, orar. Quem quer entregar sua vida para Jesus, voltando para a igreja hoje? Tem um sinalzinho com a sua mão. E a gente vai orar por você nessa noite. Está todo mundo aí abençoado? Todo mundo aí está com o passaporte carimbado do céu? Quem está com o passaporte carimbado do céu, diga amém. Eu quero agradecer a Deus nessa noite, pelos irmãos, pelo pastor Vitalino. E eu quero te aconselhar nessa noite: segura a mão de Deus, não solte a mão de Deus. Se as pessoas que você conhece querem seguir a Deus, o problema delas. O negócio de você é ir para o céu. E eu quero agradecer o pastor mais uma vez, agradecer ao missionário, esse homem de Deus, Leomar, que nos trouxe aqui para ser abençoado pelos irmãos. E lá fora, meu irmão está com esse livro, lá fora, o Jarbas, né? Ele tem mais vergonha do que eu. Eu tinha muita vergonha, mas eu perdi a vergonha. Eu quero que você compre esse livro, tá bom? Esse livro vai fazer uma diferença na sua vida. Os obreiros que estão aqui, você tem que ir para casa, levam um livro desse, irmão. As mães que estão aqui, os pais, levam um livro desse.
Você que está namorando, que está encalhado, leva o livro também, tá bom? Se você quiser comprar para você, compre e abençoe alguém, mas leia primeiro, tá bom? R$ 9,99, uma ofertinha de R$ 9,99. Você vai levar esse livro para casa e vai nos abençoar. Que Deus abençoe o pastor Vitalim, Deus abençoe esse ministério. Ore por nós, somos amigos de oração. E eu estou ali do outro lado. E é um prazer sempre estar com os irmãos glorificando Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queremos agradecer a cada dos irmãos, aos visitantes, aos cantores, o organizador deste evento, junto com todos aqueles que participaram e oraram, acreditaram, se empenharam. Quantos que foram ao evangelismo hoje à tarde? Coloque-se de pé. Só os que foram, vamos ver aí, os missionários. Os que foram de pé, de pé. Foi pouca gente, né? E a pessoa que você tiver sido conosco, é preciso se unir. É preciso se unir. Glória a Deus, a obra de Deus pode ser feita, muita coisa pode ser feita, em nome de Jesus. Mas, se Deus der vida e saúde, na próxima terça estaremos aqui no grande culto de adoração a Deus. Quarta-feira à tarde, grande trabalho de círculo de oração. E à tarde da vitória, em nome de Jesus. Quinta-feira, grande culto das causas impossíveis, em nome do Senhor. E segunda-feira, amanhã, se Deus der vida e saúde, isso. Amanhã, se Deus der vida e saúde, haverá aí na Casa Missionária Norte o chá. Não vai ter só chá, vai ter farofa. Tem que falar que tem comida, senão alguns não vão, né? Mas vai ter mesmo. Amém? Mas eu quero convidar você a não ir só com pança, como diz o nordestino, só com a barriga. Compre alguma coisa e leve de presente. Não compre lá na loja de 1,75 ou é 2, porque não dura nada, né? Tem gente que dá um copo de plástico. É isso. Tem uma vasilha de plástico ou de papelão, igual essa cama de hoje é de papelão. Então, é algo bom em nome de Jesus, porque você pode plantar. Bom, em nome do Senhor. Sábado à noite, se Deus der vida e saúde, nós teremos aqui. Teremos aqui a Santa Ceia do Senhor. A pessoa que depois de um 4 dias de avivamento, a Santa Ceia do Senhor, não tem demônio que vai parar você, só se você pecar. Enquanto não pegar, você vai avançar em nome de Jesus. E teremos um preletor, pastor Natanael, estará pregando no sábado. E tem um outro pastor que vai pregar no domingo à noite. Em nome de Jesus. No Getúlio Vargas, o pastor Natanael estará pregando sexta e no domingo. Bom, em nome do Senhor. Nós iremos orar, mas nós iremos cantar o hino histórico deste ministério. E Deus me orientou diferente. Todas as irmãs do círculo de oração aqui no altar e os jovens aqui embaixo e adolescentes depois dos jovens e todas as crianças da igreja depois dos adolescentes e Dona Nodélia e Dona Jéssica cantando aquele hino histórico deste ministério em nome de Jesus. Mas nós temos algo. Nós iremos orar, o missionário também vai fazer oração para a glória de Deus. Foi restaurado, nós acreditamos no milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o nosso irmão, para quem não sabe, o tio do nosso irmão Diácono Ariqueito, irmão Felipe, faleceu. Vai ser velado, já está sendo velado aqui na igreja da restauração aqui do lado. Também. E nosso irmão Diácono Genício esteve lá em casa, telefonou para mim, dizendo que algo que aconteceu entre uns amigos, então ele vai notificar e nós iremos aproveitar e orar, porque a Bíblia manda chorar com os que choram. Então quando acontece uma tragédia com alguém, poderia ter sido com algum de nós. Então, graças a Deus não foi com um de nós, da nossa família, mas foi com alguém de outra família que também foi criada à imagem e semelhança de Deus. E nós não somos seres irracionais
que a pessoa está chorando, desesperada, você está ali, ó, querendo terminar de devorar como se fosse um leão. Vamos, operador Genilson, Diácono Genilson, em nome de Jesus, estará notificando e iremos orar para você. Você tem uma ideia, é muito fácil acontecer tragédia, é muito fácil, às vezes é questão de um segundo. Nós somos segundo, às vezes um pé em falso traz um transtorno, uma tragédia que às vezes não tem como resolver. Tá bem? Então, Diácono Genilson. E em seguida, círculo de oração aqui, boa cidade, adolescentes, crianças, em nome de Jesus. Conhece o irmão? Tentaram, não parar. Né? Enquanto o crente, um trabalho desse, tivemos 3 equipes evangelizando. E você não se uniu conosco, está tentando nos curar. Não adianta, toda interpretação, pastor Jonas, foi implorado, hein? A fúria do diabo foi tão grande que praticamente 2 caixas de som queimaram de sepultaram. Mas a obra foi feita. Agora é preciso aprender a somar, se una para fazermos a obra de Deus, porque só temos esta vida. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como o pastor Vitalino já notificou aqui, ontem eu fui ali na fazenda fazer uma visita ao meu pai e resolveu algum problema ali. Foi junto comigo meu irmão e o sogro do meu irmão, e lá a gente resolvemos lá e viemos embora. Cheguei em casa já às 4 horas da tarde e ali o meu irmão, ele tem uma ilha ali próximo da Marinha e ele pegou a família dele junto com alguns amigos e foi lá para essa ilha. E ao atravessar para essa ilha, eles deu 2 viagens de barco, começou a primeira vez. Na segunda viagem, esse barco afundou. Não tombou, diz esse que mexe com barco, nunca vi um barco afundar. E esse barco ali afundou, e nesse afundamento ali foi a óbito, ou melhor, morreu uma criança de 3 meses de idade, outra criança de 1 ano e 7 meses, irmã, e o avô dessas crianças também morreu. 3 pessoas, deveria ser mais, mas no sufoco ali conseguiram tirar alguns. Eu estava ali na casa do meu irmão, são parentes do meu irmão, sou do meu irmão essa pessoa, e verdadeiramente se encontra um desespero muito grande. A criança de 3 meses, no ato que afundou, depois de algumas horas, eles conseguiram resgatar o corpo. E os demais corpos da outra criança e do outro homem, isso foi ontem, 7 horas da noite, até agora no momento, não conseguiu achar o corpo dessas pessoas. O corpo de bombeiro de Teoflotão está aí no rio. Um movimento muito grande, uma tragédia muito grande, mas Deus sempre avisa, Deus sempre alerta, né? Eu já tive o privilégio de ir lá, estava comentando com a minha esposa, que às vezes a gente faz algo sem consultar a Deus e depois acontece uma tragédia dessa, simplesmente é um alerta de Deus para a gente. É por isso que eu digo, vale a pena de servir a Deus, porque Deus, Ele sempre nos dá o livramento. Então eu quero pedir aos irmãos oração em favor daquela família ali, porque é um desespero muito grande. A mãe tem 4 filhos, perdeu 2 filhos e o avô. Essa mãe perdeu 2 filhos e o avô. Há um desespero muito grande, e essa mãe também, irmãos, para ser sincero para vocês, essa mãe estava em cima do barco, amamentando a criancinha de 3 meses. Essa mãe quase morta também, foi pegada pela gola da camisa, da blusa por trás e arrastada. Foi uma tragédia muito grande. Mas que Deus abençoe os irmãos olhem para aquela família. Eu quero convidar os irmãos a andar de pé, vamos fazer uma oração em favor daquela família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, neste momento, meu Deus, eu quero apresentar, ó Deus, aquela família mudada nas tuas mãos, meu Deus. Pai, que o Senhor venha neste momento continuar, ó Deus, confortando aqueles corações, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha continuar, Senhor, com as tuas mãos estendidas, meu Senhor, ajudando, meu Deus, aquela família, Deus, e aqueles que ainda não teve o privilégio de aceitar o Senhor como Salvador, ó Pai, que eles venham, meu Deus, a partir deste momento, entregar a vida nas mãos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Só da todos com a palavra do Senhor. Amém. Nós queria agradecer aqui ao nosso pastor Jonas, por receber nosso convite, nossa irmã Catora Thalita, nosso irmão Rosalil, e todos os irmãos que vieram aqui nesse evento, abençoado por Deus, e os apoiou, os obreiros, nosso pastor presidente.
Graças a Deus. Nós passamos pela oportunidade. E nossas irmãs do Círio Oração aí que se prontificaram a fazer cantina, a fazer as lembrancinhas, nossa missionária Valéria, que é organizada esse departamento, para a misericórdia de Deus. Os irmãos ali do Campinho que nos apoiou ali com as ofertas. Todos os irmãos que vieram aqui nesta noite, irmãos, por esses 4 dias, melhor dizendo, esse congresso. Que Deus ampare, que Deus venha abençoar suas vidas de uma maneira especial, sabe por quê? Porque tudo é para a glória do Deus eterno. Eu agradeço a Deus, porque hoje eu pude ver pastor Jonas, o que Deus falou comigo no monte, que Ele ia renovar, que Ele ia batizar, que Ele ia mudar a história de pessoas. Eu agradeço a todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero falar, aleluia, deixar uma mensagem, aleluia, que o Senhor passou por mim. Aleluia. O Senhor não está satisfeito com o tititi. O Senhor não está satisfeito com esta inveja que reina aqui. O Senhor não está satisfeito, com essa divisão. O Senhor não está satisfeito. E olha, diz o Espírito Santo de Deus que vai ferir alguém. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Aleluia. Eu não podia deixar de entregar esta mensagem. E o Senhor está de olho em você. Você quer derrubar, quer destruir uma vida. Nós lutamos para chamar para a casa de Deus. E você quer derrotar com sua própria palavra. Eu não peço desculpa e nem perdão, porque o Espírito de Deus não está agradando. E diz o Espírito Santo de Deus, cuidado, que Ele é amor, mas é fogo consumidor. Você acha que você é alguém, você quer ser alguém, mas você sem Deus não é nada, viu? Deus sem você é Deus. E Deus e você sem Deus não é nada, viu? E você não continua não, que o leite está te esperando, tá? Viu? Mas o povo acabou de subir já, para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, diante da Tua presença estamos, meu Senhor, para te entregar esse círculo de oração nas Tuas mãos. Meu Senhor, vem repreender esse demônio de fugir do inferno, esse demônio de grandeza, esse demônio, meu Senhor, que pensa que Deus não revela, que tem revelado nesta noite. Meu Deus, meu Pai, lança por terra esse demônio, essa casta de demônio, em nome de Jesus, está repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Papai, vem salvar, vem libertar. Essas vidas não são libertas. Está cantando, está orando, mas não está vigiando. Senhor, que o Senhor venha entrar com grande providência, destruir esse demônio. Tu disse, do fuxico, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Papai querido, que no meio do círculo de oração não vai ficar. No meio da mocidade não vai ficar, negócio. No meio da adolescência não vai ficar, garoto. No meio das crianças, muito pior. Porque eu não vou das crianças. Não, pelo amor de Deus. Aleluia. Espírito de inveja do inferno. Demônio da imitação do inferno. Eu te desmascaro. Eu te envergonho. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. No nome pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Meu Senhor, toma cada um agora nas tuas mãos esse círculo de oração. Cobre esse círculo de oração com teu sangue. Cobre essa mocidade com teu sangue. Cobre essas crianças com teu sangue. Cobre essa gente com teu sangue. Olha, Senhor, você ainda disse para mim que se essas 4 pessoas que o Senhor me mostra não converter, o inferno está te esperando. Oh, Jesus, vem converter, não vai ficar na casa.
em nome de Jesus Cristo. Sai, demônio do homicídio, em nome de Jesus. Papai querido, cobre este lugar com teu sangue, cada pessoa com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém, Jesus. Você crê se você quiser, mas vocês vão ver com seus olhos, viu? É maravilhoso. Olha, no início da leitura, à noite, Deus me mostrou tipo um paredão no cenário dele. E muitas coisas escondidas, até de buracos. E Deus me dava uma colher e eu ia destampar aqueles buracos que apareciam, sujeiras. E não é um só, vários. E Deus me inquieta. E você ouviu, você pode se arrepender. Porque tem muitas pessoas pensando que pode fazer o que quer. Jesus te chamou. Outra coisa, crente, obreiros, ciclo de oração, mocidade, igreja, você que serve a Deus. Cuidado com a internet, no celular, no computador, cuidado. Quanta destruição, quanta ação maligna, quanta coisa terrível, coisas feias que tem acontecido. É preciso ser santo. Aleluia. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Todos digam amém. Cantemos. Aleluia, Cantina na saída. Os obreiros cantam aqui também.